Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que isso é meu sobrenome, Apóstolo, tá ok? É apenas isso. Aqui no meu canal, geralmente eu falo sobre o Evangelho, mas hoje vou continuar falando sobre o Evangelho, mas vou abrir uma exceção que é mais sobre a veracidade, né? A verdade da palavra de Deus. Claro que não tem como fazer ninguém crer na Bíblia como sendo a palavra de Deus, porque isso acontece somente por fé, que é dom de Deus, mas a gente pode estar falando sobre Jesus aqui, ele é o principal da Bíblia. A Bíblia toda gira em torno dele, desde a fundação do mundo, desde o começo do princípio. E quando o homem pecou, você já começa a ver a primeira figura destacada ali do Senhor Jesus, que da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, foi a primeira promessa feita já sobre o Messias. E todavia a gente vai entendendo essas coisas é, no desenrolar da Bíblia. Então eu acho o seguinte: a pessoa, ela, quando chegar no dia do Senhor, que esse dia está próximo, ela, independente de ter conhecido a palavra ou não, ela vai ser ela tem responsabilidade de saber o que aconteceu na Bíblia. É responsabilidade de cada um de nós, independente. Eu não conhecia essa lei, eu não sabia dessas coisas da Bíblia. O que diz a palavra de Deus é que nós somos responsáveis. Tá certo que a salvação é por graça, por favor imerecido, mas a gente tem a responsabilidade de saber as coisas que o Senhor quer que nós saibamos. Ou seja, a partir do momento que nós temos a palavra de Deus para confrontar-nos, ou seja, a palavra de Deus ela nos confronta em todo o tempo, principalmente quem recebeu mais luz, que atualmente quem recebeu mais luz foram os judeus, porque eles têm a verdade da Bíblia foram depositadas a eles, o Antigo Testamento. Então a gente consegue entender que as profecias que iriam se cumprir e se cumpriram acabam em Cristo. Claro que tem muitas profecias ainda para se cumprir, e a gente consegue observar que o que está escrito na Bíblia é que eles não aceitariam o seu Messias. O Messias seria tirado, e foi, que Jesus Cristo foi tirado. Ele veio como rei, veio e eles não esperavam alguém vir como um servo. Eles queriam um rei que dominasse, que expulsasse os romanos. Mas Jesus Cristo veio numa figura de mansidão, não veio falando mal de governo romano, nada disso com espada. Jesus veio em sinal de humildade. E a palavra toda ela confirma uma na outra, porque no Novo Testamento a gente consegue entender o Antigo, que Jesus é o Cristo e o Cristo seria tirado, seria cortado, e que o povo de Israel não aceitaria, rejeitaria o Messias. Ou seja, e também fala também que colocaria os judeus, né, os israelitas, em ciúme com o povo que não era o seu povo, que é o povo de Israel, é o povo de Deus terreno. E assim a gente entende. Não, estou falando que os judeus não têm mais salvação. Não, quem fala isso é mentiroso. Os judeus têm a mesma salvação que nós gentis, mediante a fé no Filho de Deus, que morreu por todo aquele que nele crê. Como estava escrito no Antigo Testamento, e está escrito: quando Moisés levanta aquela serpente no deserto, aquela ali é um símbolo de Cristo. E a gente consegue entender que ele se cumpriria quando chega em João 3, a gente consegue ver Jesus falando com Nicodemos, que era um dos principais do povo de Israel naquela época. Então, nós conseguimos ver pelas profecias que estão no livro de Daniel, que o Messias viria,
entre a construção e a destruição do templo, o povo de Israel rejeitaria o Messias seria cortado, depois Jesus Cristo foi crucificado, e depois disso o templo seria totalmente destruído, não ficaria pedra sobre pedra, assim como profetizou também o Senhor Jesus. E realmente não ficou pedra sobre pedra. Os romanos tacaram fogo no templo de Israel e depois, para poder tirar o ouro que tinha no templo revestido por dentro, tiveram que tirar pedras por cima de pedra para poder raspar o ouro. Então a gente consegue ver nitidamente que o evangelho ele é baseado todo em Jesus Cristo. Ou seja, a palavra de Deus toda acaba em uma só, ela começa e acaba em uma só. Cristo, sabendo que Cristo é Deus. E isso que os judeus não queriam se atentar, achavam um pecado, uma coisa, uma blasfêmia muito grande. Jesus Cristo querer ser Deus, querer ser como Deus e se passar por Deus, sendo que, na verdade, Jesus Cristo não fez nada disso. Ele não se passou por Deus, ele não queria se passar por Deus. Na verdade, ele é Deus. Quando a gente consegue compreender que Cristo Jesus é Deus, por meio das profecias que já estavam feitas sobre ele, nós conseguimos ver nitidamente que Jesus Cristo é Deus. E muitas vezes as pessoas que são judeus e uma coisa ou outra, a gente fala de Jesus Cristo, tem umas que não creem em Jesus Cristo, outras que creem em Jesus Cristo, mas não como sendo Messias, como profeta, algo assim, que algumas coisas as pessoas aumentaram e ficam no encargo de perguntar para os seus superiores, para os seus mestres, que os guiam, ou seja, mestres de cegos, como está escrito na palavra. Porque muitas vezes a gente tem que entender que a responsabilidade é nossa. Não é o povo perguntar ao meu sacerdote, não. Pesquisa você, procura saber de Deus se Cristo é o profeta, é o Messias, entende? Cristo, ele é Deus. E certamente ele se compadece daquele que busca ele, que ele vê o interesse da pessoa querer fazer a vontade dele. E muitas vezes a gente entende que somente por fé a gente pode crer. É somente por fé. Mas uma pessoa que é judeu realmente, que está atenta para as coisas de Deus, justamente essas pessoas, o Senhor se compadece delas, se buscar Ele em espírito, porque Deus é espírito e importa que os que adorem Ele e adorem em espírito e verdade. Fazer a vontade dele antes de tudo. E certamente quando a gente fala assim, né, que Jesus Cristo é Deus, isso deixa um judeu com muita raiva, ele fica revoltado, porque ele não quer aceitar que Jesus Cristo é o Messias, e atualmente ele fica com mais raiva ainda, porque ele se sente, como assim, Jesus Cristo é o Messias? Não, eu estou esperando o Messias ainda. Mas então, se ele está esperando o Messias ainda, e ele for atento para as leituras da palavra de Deus, ele entender que não tem mais templo, o templo já foi reconstruído e já foi destruído. Então, aonde está o Messias? Outra coisa, se o Messias não veio ainda falta vir, quer dizer que ele ainda falta ele, quando o Messias vier, que ele vai rejeitar o Messias e que ele ainda vai crucificar o Messias de novo. Observa, ele não se atenta para as coisas, porque as promessas que estão feitas, as profecias, elas têm que se cumprir. Se elas não se cumpriram, então elas vão. Então eles estão falando que eles esperam um Messias ao qual eles não vão aceitar e vão rejeitar. Será que eles já não rejeitaram? E na palavra de Deus a gente consegue entender essas coisas com o Novo Testamento. E para a gente pregar o Novo Testamento para um judeu, isso é uma coisa muito possível. Meio que muito possível não, porque Deus sabe todas as coisas. Mas
para uma pessoa que não crê em nada, não crê, é ateu, diagnóstico, alguma coisa assim, e geralmente a gente também fica mais difícil de conversar com a pessoa. Mas em todo tempo, a gente, quando começa a desenrolar da Bíblia, a gente consegue entender o quê? A pessoa pode não crer na Bíblia como sendo a palavra de Deus, mas ela tem que confessar que a Bíblia concorda plenamente com tudo que Jesus Cristo fez e veio aqui cumprir. E todo tempo o homem tenta ficar achando alguma coisa de defeito, alguma coisa para... Outro dia desse eu estava no Instagram, aí veio um videozinho assim, eu fui assistir, aí tinha um rapaz falando justamente sobre isso. Ele falou que se a gente serve a Deus, a Jesus, tal, sendo que os judeus não conhecem Jesus como sendo o Cristo, e todavia, então, a gente serve um Messias impostor. E mal sabe ele que ele está confirmando ali que o Jesus é o Cristo, é o verdadeiro, porque o fato dos judeus rejeitarem Jesus como sendo o Messias, isso concorda com a profecia de que os judeus não aceitariam o Messias, rejeitariam, que o Messias seria tirado, seria cortado, que o Messias seria crucificado, ou seja, isso já mostrava que Israel deveria estar na situação que se encontrava na época, sob domínio romano, porque os judeus, a ordem deles para matar alguém era por apedrejamento. E a Bíblia vinha trazendo, a palavra de Deus falava que Jesus iria ser crucificado, ele tinha que ser crucificado. Então, nada mais certo do que o Messias está, o Israel está naquele momento sob o poder dos romanos. Então, porque a morte que era estipulada pelos romanos era o crucificamento, era uma pessoa ser crucificada. E como está escrito, maldito todo aquele que for levantado no madeiro da cruz. E está escrito isso nos evangelhos, e a gente consegue ver nitidamente que são figuras, são sombras das coisas que haviam de vir, que estão no Antigo Testamento. E todavia as pessoas podem falar que não, mas isso é coisas antigamente, e não querendo se atentar para as coisas de Deus. Mas quando a gente começa a se aprofundar na Bíblia, a gente consegue entender. A Bíblia é um livro, o Antigo Testamento é um livro de sombras, como assim, de figuras do que ia acontecer. Todas elas se revelam em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que é Deus, ele é Deus. E muitas vezes a gente não consegue entender nada muito bem, mas quando a gente se atenta em ler o Antigo Testamento em conjunto com o Novo Testamento, aí sim a Bíblia faz sentido em um todo, completa. Quando você se atenta só em ler o Antigo Testamento, você começa a ver que as coisas do Antigo Testamento são sombras. E quando você vê uma sombra de uma pessoa, você não consegue ver o certo, quem é a pessoa, você não consegue ver pela sombra se ela botou a mão no rosto, qual o movimento exato do que ela está fazendo. Mas quando você sai para fora e vira para a pessoa, você vê quem é a pessoa, você começa a conhecer a pessoa. Se a pessoa coça a cabeça igual você agora, você consegue ver que ela está coçando a cabeça. Se ela põe a mão no olho, você consegue ver. E não somente ficar naquela coisa de não estar vendo. Entende? Eu, quando coloco a mão no queixo, você consegue ver. Mas se eu só trouxer a minha mão aqui à frente, você também vai pensar, não, ele botou a mão no queixo, botou a mão no rosto, mas eu nem cheguei a encostar. Mas pela fé, que assim, no Antigo Testamento, a gente crê que as coisas no Novo se cumpriram. Mas quando a gente começa a se aprofundar no Novo Testamento, a gente consegue ver a realidade, a gente consegue ver o passar a mão, o desenrolar, o tocar na palavra, porque automaticamente a gente realmente começa a perceber que
como é que um livro que foi escrito há mais de 1.500 anos, não sei, em diversos lugares diferentes, por peregrinações pelo deserto, foi escrito em Babilônia, o povo estava sendo cativo, o povo de Israel, e a gente consegue ver que, mesmo assim, toda a base da essência da Bíblia ela não se perde, o qual é Cristo. Todo o tempo, profecias em cima de profecias eram feitas, testificando que o Messias iria vir, e é muito grandioso. Eu vou ler aqui umas passagens bíblicas, né, umas profecias, o qual eu encontrei no canal do irmão Mário, o que eu respondi sobre o Evangelho. É um canal que eu respondi.com.br. Esse canal é muito bom. Ele também tem o Evangelho em 3 minutos, que também é um outro canal de evangelização muito bom. E certamente, se alguém se atentar para poder ir pesquisar alguma coisa, pesquisa lá, tenta ver alguns vídeos. Também usa o Google também, entendeu? Só tenta não ficar vendo coisas de denominações, porque são homens querendo levar adiante de si toda a honra, toda a glória que somente dada a Deus. E, novamente, como eu estou falando, busquem a aprender a palavra de Deus, a entender as coisas. O desenrolar da palavra de Deus ele é muito grandioso. E, assim, aqui tem algumas passagens que eu vou ler para vocês, vou estar citando onde elas ficam. Fica o encargo de cada um e procurar ver se é verdade, se está o que está escrito lá. E assim possam, sim, realmente, se o Senhor tiver misericórdia, porque se tiver não, o Senhor tem misericórdia, porque o Senhor é misericordioso todo tempo. Mas o que diz o Evangelho é que nós não devemos endurecer nossos corações, porque a partir do momento que nós endurecemos nosso coração na presença de Deus, por Ele tentar nos mostrar a verdade, e chega um momento que Ele próprio endurece o coração de quem Ele quer. E certamente isso não tem volta. Eu vou estar lendo aqui os versículos e espero ter bastante utilidade para vocês. Nascido de mulher. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Mateus capítulo 1, versículo 20. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Aqui esqueci de explicar, eu vou estar falando, sobre uma passagem, sobre a passagem, né, aqui, nascido de mulher, e vou estar falando onde está escrito no Antigo Testamento e onde está escrito no Novo Testamento, tá ok? Nascido de uma virgem. Isaías 7:14, Mateus 1:18. Para não ficar falando versículo e capítulo, estava falando direto assim. 7 é o primeiro o capítulo e 14 é o versículo, e assim vai sendo por diante, tá ok? Então, voltando de lá, nascido de uma virgem, Isaías 7:14, Mateus 1:18. Filho de Deus, Isaías 2:7, Mateus 3:15. Descendente de Abraão, Gênesis 22:18, Mateus 1:1. Descendente de Isaac, Gênesis 21:12, Lucas 23:34. Descendente de Jacó, Números 24:17, Lucas 1,
23. Da tribo de Judá, Gênesis 29, Gênesis 49, 20, 49, 10, Lucas 3, 23, 33. Descendente de Jessé, Isaías 11, 1, Lucas 3, 32. Da casa de Davi, Jeremias 23, 5, Lucas 3, 31. Nascido em Belém, Malaquias 5, 2, Mateus 2, 1. Presenteado por reis. Isaías 7, 72, 10. Mateus 2, 1 a 11. Matança das crianças. Jeremias 31, 15. Mateus 2, 14. Mateus 2, 16. Chamado Emanuel. Isaías 7, 14. Mateus 1, 13. 1, 23. Profeta. Deuteronômio 18, 18. Mateus 21, 11. Sacerdote. Salmos 110, 4. Hebreus 31. Rei. Salmo 2, 6. Mateus 27, 37. Precedido por um mensageiro. Isaías 43. Mateus 3, 1 ao 2. Início do ministério da Galileia. Início do ministério na Galileia. Isaías 9, 1. Mateus 4, 12. Faria milagres. Isaías 3, 5. Isaías 35, 5. Mateus 9, 35. Falaria por parábolas. Isaías 78, 2. Mateus 13, 34. Entraria no templo. Miqueias 3, 1. Mateus 21, 12. Entraria em Jerusalém montado num jumento. Zacarias 9, 9. Lucas 19, 35, 37. Seria tropeço para os judeus. Salmo 118, 22. Primeiro
não sei o que está aqui, depois eu leio isso aqui. Porém, luz para os gentis. Porém, luz para os gentis. Isaías 60, 3. Porém, luz para os gentis. Isaías 63, 60. Aí, versículo 3. Atos 13, 47 e 48. Ressuscitaria. Isaías 16, 10. Atos 2, 31. Aqui esse aqui que eu tinha lido agora, o penúltimo do outro, eu li, seria tropeço para os judeus, que está em Isaías, em Salmos, aliás, Salmos 180, versículo 22, está, o outro está, né, primeiro, D, não sei só D, não sei, D2, 7. Se alguém depois descobrir para mim qual é esse livro que começa com D, primeiro D, não estou atualizado. Eu vou ter que pesquisar isso aí. Vamos aqui. Subiu ao céu. Salmos 68, 18. Atos 1, 9. Traído por um amigo. Salmos 41, 9. Mateus 10, Mateus 10, 4. E essa parte que traz para um amigo, a gente sabe, né, que é Judas, e a gente começa a ver essas coisas assim, que são promessas que eram feitas em cima de São Jesus. Vendido por 30, não 29 moedas, vendido por 30, não 29 moedas de prata. Zacarias 11, 12, Mateus 26, 15. O dinheiro seria jogado colocado na casa de Deus. Zacarias 11, 13, Mateus 23, 5. O preço de um campo de oleiro. Zacarias 11, 13, Mateus 23, 7. Abandonado pelos discípulos. Zacarias 13, 11, Marcos 14, 20. Acusado por falsas testemunhas. Isaías 35, 11, Mateus 26, 59 e 61. Mudou diante dos acusadores. Isaías 53, 7, Mateus 27, 12 e 19. Ferido. Isaías 53, 5, Mateus 27, 26. Cuspido. Isaías 50, versículo 6, né? Mateus 26, 67. Escarnecido. Isaías 22, 7 a 8, Mateus 27, 31. Mãos e pés transpassados. Isaías 22, 16, Lucas 23, 33.
esse mãos e pés transpassados, dá para entender, né? Quando Jesus foi na cruz, ele foi transpassado as mãos e os pés. E aqui, só um judeu que não quer ver mesmo. As pessoas que não creem em Jesus como sendo o Cristo, mas os judeus, eles têm a responsabilidade de crer, porque tudo isso foi depositado a eles. Os profetas do Antigo Testamento já pressendiam tudo isso, que Jesus Cristo seria crucificado. Crucificado com malfeitores. Isaías 23, Isaías 53, 12, Mateus 27, 38. Intercedeu pelos que os perseguiam. Isaías 53, 12, Lucas 23, 37, 34. Desprezado pelo seu povo. Isaías 53, 3, João 7, 5. Os amigos ficariam longe. Os amigos ficariam longe. Isaías 38, Salmos 38, 11, Lucas 23, 49. Roupas sorteadas. Salmo 22, 18, João 19, 23, 24. Sentiu sede. Salmo 69, 21. João 19, 28. Deram-lhe vinagre. Salmo 29, 21. Mateus 27, 34. Clamor a Deus. Salmo 22, 1. Mateus 27, 46. Encomendou-se a Deus. Salmos 21, 5. Lucas 23, 46. Os ossos não seriam quebrados. Salmos 34, 20. João 19, 33. Sepultado no túmulo de um rico. Isaías. Salmo 53, 9. Mateus 27, 57, 60. Aqui está um finalzinho da passagem aqui, eu vou ler. Há muitas outras profecias, como encontrada em Daniel 9, 26, que mostra uma sequência inteiramente o Messias teria sua vida tirada e depois a cidade seria destruída, e depois a cidade seria destruída. Jerusalém foi destruída no ano 70, né? Depois de Cristo. Seria inteiramente interessante saber o que pensam destas profecias e se cumprindo com incidência manipulação. Também gostaria de saber o que pensa do seu destino eterno. Então aqui, justamente o final é esse.
cada um tem a responsabilidade de saber qual é o seu destino eterno. E a pergunta que eu faço é essa: qual é o seu destino eterno? Porque você não querer crer na Bíblia, não querer crer na palavra de Deus, é uma coisa que você quer. Você quer ter o seu livre-arbítrio. E quando a gente entende que quando a gente tem o livre-arbítrio, a gente é escravo da nossa carne, a gente não faz a nossa vontade, a gente faz a vontade da nossa carne, do pecado que habita em nós. E muitas vezes nós achamos, não, mas minha vontade eu faço o que eu quiser. Bom, quando a gente se reconhece que a gente é pecador, que esse pecado a gente herdou lá atrás, lá em Adão, quando ele pecou, assim como o pecado entrou por um homem, o pecado também ele saiu por um homem, por meio de um homem que é Jesus, o Filho de Deus, o qual a Bíblia, desde o começo, vinha estipulando que esse iria vir para poder nos resgatar, nos comprar para ele, por preços de sangue. E a gente consegue entender que sem sangue não há remissão de pecados, pela mesma Bíblia. Ou seja, precisava morrer. Assim como no passado, lá no começo, a gente conseguiu ver quando Adão e Eva pecaram, o Senhor tirando a vida de um animal inocente para cobrir o pecado do homem, para cobrir o homem. Assim nós vemos também quando a história de Abel e Caim, quando Caim ofereceu um sacrifício para o Senhor do suor do seu rosto, da lavoura que ele tinha cultivado, e o seu irmão ofereceu um dos primeiros do seu rebanho, né? Uma oferta de sangue, e Deus se atentou para a oferta dele, e com isso entrou um grande furor e ódio no coração do seu irmão. Deus já avisou ele que o pecado estava à porta, mas ele deixou esse pecado consumado e acabou se atentando para a morte do seu irmão. Quando a gente entende essas coisas, que desde o começo vieram sendo tratadas com o ser humano, observa, todo o tempo o ser humano não tem condição de se salvar se Deus não se compadecer dele, porque é por fé, e a fé é um dom de Deus. Deus que deposita o dom da fé. A fé não é essa fé que o homem tem, de eu tenho fé que amanhã, que tal dia, que eu vou conseguir fazer isso, que eu vou conseguir fazer aquilo. A fé que é dada por Deus, o dom da fé é a prova das coisas que não se vê, mas que se espera. Ou seja, é você ver o que Deus te prometeu já com os olhos do Espírito, já sem ter certeza viva no seu coração que Jesus Cristo morreu por você. E quando você entende que Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, você começa, se você entender um pouco de Bíblia ou começar a ler, você vai ver que tinham rituais judaicos de sacrifício de sangue, ou seja, que um cordeiro era morto por nossos pecados, e aqueles cordeiros ali, eles não podiam limpar ou tirar o pecado de ninguém. Ali eram apenas simbolizando, eram comemorações, faziam-se comemorações pelos pecados. E quando a gente se atenta em começar a ler a palavra de Deus, é grandioso, porque no momento que a gente entende que é Deus que quer salvar os que são seus, porque todo homem está condenado, todo homem já é condenado, e sendo que Deus, que é misericordioso, vai dando a quem Ele quer a misericórdia de crer no seu Filho Jesus Cristo, para que possam ter a salvação. E quando nós temos a salvação, só o que nos resta é ser gratos a Deus pela sua obra, pelo que Ele fez por nós. E não fizemos nada para merecer. O que eu estou querendo dizer é que uma pessoa salva não tem diferença nenhuma de uma pessoa que ainda está condenada. A única diferença é que a outra pessoa ainda
não foi encontrada pelo Senhor, podendo ela ser encontrada pelo Senhor a partir do momento que ela reconhece que ela é pecadora, ela não tem o que fazer para melhorar. Vou fazer isso, eu vou ser melhor, eu vou fazer isso. Mentira, a gente pode tentar se enganar. Por mais que a gente tente ser melhor, mas eu sou uma boa pessoa, eu faço bem, eu ajudo as pessoas, eu faço isso, faço aquilo. Todo ser humano tem um lado bom, até os animais têm. Um animal, um cachorrinho, se você pega ele, cria ele desde pequenininho, ele vai te amar incondicionalmente. Mas certamente que esse é o amor de um ser vivo qualquer. Todo ser vivo, ele é motivado. Você vê que o pior dos bandidos, um assassino, um matador perigosíssimo, ele também tem a sua família, o qual ele chega a amar. Ele tem os seus filhos, ele tem a sua mãe, e muitas das vezes ele é mais amoroso do que muito pai de família que cuida dos seus filhos. E ele, sendo um bandido, tal, tem mais amor pelos seus. Então a gente consegue ver que a única diferença que tem é com um cristão verdadeiro, ele se reconhece pecador porque Cristo salvou ele, ele se reconhece salvo pela obra que Cristo já fez na sua vida, e agora ele quer vir para Cristo, viver para dar um bom testemunho da obra que Deus faz na vida de um homem. E não é uma assim, agora eu sou salvo por graça, eu posso fazer o que eu quiser. Uma pessoa que acha que pode andar pecando à vontade por crer em Jesus Cristo, ela ainda não creu. Ainda não creu. Quando realmente ela crê que Jesus Cristo se entregou por ela tem então o Espírito Santo gravado nela. Ela vai querer viver novamente agora para Cristo. Porque Cristo morreu por ela para salvar a alma dela. E agora a gratidão dela, a maior que tem, é essa. Eu merecia sofrer eternamente, mas Cristo, sendo Deus, ele morreu no meu lugar. Observa. E certamente, se um amigo nosso carnal, falando como homem, ele pegar e nos ajudar em alguma outra uma coisa, ele pegar um dinheiro, nos emprestar, a gente não tendo como pagar, não esquenta com isso não, mas paguei a sua dívida, não, e a gente vai ser grato a ele, se vê ele fazendo alguma coisa, vai querer ajudar, vai querer, mas por quê? Por gratidão a ele. E não é diferente quando um cristão é salvo por graça, ele ter no seu coração o que? O sentimento de gratidão para com Deus, para, sabe, ele não tem como fazer nada para Deus, porque Deus é dono de tudo. Mas mesmo assim, ele quer servir a Deus de alguma maneira. Ele quer fazer a vontade de Deus, não para ganhar bênçãos materiais, para coisas que são prometidas para Israel, que muitos cristãos da prosperidade, da cristandade, porque existem mais falsos cristãos nesse mundo do que qualquer outra coisa. Você não encontra um falso macumbeiro, um falso espírita, um falso budista, mas você encontra falsos cristãos, porque o que o inimigo quer isso, é promover um evangelho de falsidade. Muitas pessoas não querem acreditar no evangelho por causa desses homens que cobram dízimo, que é uma coisa que é criado somente para o povo de Israel. Quem cobrava o dízimo era da tribo de Levi, que cuidava do sacerdócio do povo, ou seja, eles faziam isso. Somente os levitas que podiam cobrar o dízimo, porque eles cuidavam do templo, cuidavam do sacerdócio em louvor a Deus. Mas a igreja é um povo fora parte, a igreja é um povo diferente, é um povo criado antes da fundação do mundo. É um povo que Deus instituiu antes da fundação do mundo, por mais que estivesse em oculto, estivesse em segredo. Israel é o povo celestial, é o povo terreno de Deus, é o povo que Deus instituiu desde a fundação do mundo.
assim como diz a palavra de Deus. Então, um judeu e um gentil hoje não tem diferença nenhuma para ser salvo. É somente pela fé em Jesus Cristo. Após o arrebatamento da igreja, o povo de Israel, que são judeus, eles Cristo, depois dos 7 anos, né, que são 6 anos e meio dos princípios das dores e os 6 anos e meio da grande tribulação, ele voltará aqui à terra e para poder reinar, que o seu reino durará para sempre, que é aquela parte daquela estátua do sonho lá, de Daniel lá, que em parte que a cabeça era de ouro, que era na época o reino de Nabucodonosor, e a gente começa a ver que a parte de ferro era o Império Romano, né? E pernas de ferro, o pé e dedos que são de ferro em parte de barro são o Império Romano ainda, né? No caso o domínio, mas misturado com a humanidade, que seria no caso o que a gente chama hoje de que a gente vota, qual é o mesmo? Como ai, deu branco. O nosso sistema de votação, acabei até esquecendo o nome, deu um branco aqui. Mas quando a gente entende que a gente faz a vontade de Deus, a gente faz a diferença, não é crer em Cristo Jesus, é somente crer nele, porque a gente entende que aquela parte que está ali é o que o Deus instituiu e ele vai cumprir, porque a gente já está no final, a gente já está nos pés, a gente só falta a pedra, que depois que a igreja foi tirada, a pedra que vai ser cortada sem mãos, ou seja, sem influência do homem, essa pedra vai vir enrolando e vai esmigalhar tudo, o pé e o barro, porque é promessa de Deus, a profecia de Deus se cumpre. E qualquer judeu que se preze, ele sabe dessa promessa, dessa profecia, e ele sabe que essa profecia tem que se cumprir. E muitas das vezes tem outra profecia que os judeus não querem se atentar, que o Messias já veio, que como está lá em Daniel, falando que o Messias iria vir, e seu povo iria rejeitá-lo, e rejeitou, e depois o seu povo e depois o templo seria destruído. Então agora só falta ele retirar a igreja, que é um parêntese, uma pausa que existe nesse relógio profético, para voltar esses 7 anos que faltam para a segunda volta de Cristo, a terceira no caso, né, que a outra ele não desse aqui, para buscar, para vir habitar, estabelecer o seu reino. E aí sim, por isso que muita gente não entende que o reino do céu é aqui na terra. O reino do céu está em oculto, agora está em mistério, em segredo, porque o rei foi tirado. O rei Jesus Cristo, ele foi tirado pela rejeição do seu povo e crucificado na cruz para a salvação de todo aquele que nele crê. E agora, quando o Senhor voltar novamente para habitar nessa terra, ele vai voltar sim em poder, destruindo o anticristo, a besta. Ele virá com o poder de rei, como um rei. Ele virá na presença de um braço forte, como um rei mesmo. E aí sim teremos a habitação aqui na terra constituída primeiramente por Israel e pelos pequenos amigos do Senhor, que serão aqueles que vão ajudar os israelitas a fugirem, a sobreviverem nos 7 anos de tribulação que se apresentará aqui na terra. E se vocês acham que tudo isso é mentira, é só vocês verem que desde que o mundo é mundo, o Satanás tem perseguido a Israel, tem acontecido
tanto quando teve a época daquele homenzinho do bigodinho, eu não vou falar o nome porque senão provavelmente tiram um vídeo, aquele rapazinho do bigodinho, vocês sabem quem que perseguiu os judeus durante a guerra, e a gente consegue ver que todas as coisas, muita gente fala, não, então já aconteceu a perseguição, não. Aquilo eram apenas ensaios feitos por Satanás, mas o templo, vai chegar o tempo que realmente os judeus vão voltar a ser perseguidos aqui na Terra, mas tudo é obra de Deus, porque Deus estipula todas as coisas, assim Ele quer, assim vai ser. E realmente é muito importante a pregação do Evangelho para que um judeu chegue a entender que ele não há diferença nesse momento de um gentil, que todos são iguais, que Jesus Cristo, quando morreu, ele derrubou o muro de inimizade que havia entre os judeus. E também está escrito que colocaria o povo judeu em inimizade, em ciúme com o povo insensato. No caso, eu posso me chamar de insensato, todos os cristãos que se intitulam cristãos, independentes de ser salvos, ser cristãos verdadeiros ou não. Eu acho que os que não são cristãos verdadeiros colocam mais ainda os judeus em ciúme, porque pregam coisas, tiram figuras do judaísmo e trazem para o meio da cristandade, o qual não é verdadeiro, o qual não significa nada mesmo para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é uma coisa totalmente nova, separada do judaísmo. O cristianismo não é continuação do judaísmo, e muitos acham que ainda é continuação. Eu sei que ficou um pouquinho grande esse meu vídeo aqui, mas é difícil de explicar para pessoas que não entendem da palavra de Deus, que a salvação é por fé, a fé é dom de Deus, mas pelo menos se a pessoa tiver um interesse de, peraí, será que é verdade mesmo? Será que a qualquer momento vai ter pessoas que vão ser arrebatadas? E detalhe, em oculto isso, em secreto, porque simplesmente só sumirão as pessoas, porque será encoberto, será entre nuvens, o Senhor nos aguardará nos céus, entendeu? Para podermos habitar com Ele para sempre. E as pessoas que ficarem aqui, o fim é trágico. Primeiro, porque terão que passar por tribulações terríveis, as quais elas vão acreditar no anticristo, porque vão receber a operação do erro, para que creiam na mentira. Assim está escrito na palavra de Deus, e o Senhor não mente. Se o Senhor fala que Ele mesmo, Ele próprio, vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira, então se atentem para essas coisas e tentem. Senhor, se eu não entendo ainda, me dá um entendimento, porque Deus, Ele é amor, Ele é bondoso, mas o tempo dessas coisas vão se acabar. A palavra fala que Deus estabeleceu esse tempo para que os gentis entrem, um número dos gentis sejam salvos. O Senhor que sabe, mas todo tempo, esse tempo vai acabar. O relógio está batendo, já badalando os últimos minutos. A gente não sabe quanto tempo falta. Pode ser hoje, agora, nesse exato momento, ou pode ser daqui a alguns anos, não sei, daqui a algumas décadas, daqui a alguns séculos. Só Deus sabe, porque a palavra fala que até mesmo Jesus não sabe a hora que há de vir. E muita gente fala assim, então aí ele não é Deus, porque nem ele sabe, só Deus sabe a hora que ele há de voltar. Mas observa que Jesus está falando ali uma linguagem que ele veio como o Filho, e o Filho ele não precisava saber, mas ele, na pessoa de Deus, sendo o Pai, ele sabe de tudo. Não adianta querer explicar muito que Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é Espírito Santo, e Deus não é três deuses, é um Deus em três pessoas. As três pessoas convergem em um único Deus. E para a gente poder explicar isso, não tem como, é impossivelmente humano entender isso. A gente crê
somente pela fé em Jesus Cristo. Eu espero que vocês venham a crer em Jesus Cristo. Eu oro a Deus para que o Senhor faça resplandecer a sua luz nos corações de vocês, para que vocês tenham o dom da fé e passem a crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Qualquer coisa, desculpa a minha fala, eu ainda tive um AVC, estou me recuperando ainda, e tem algumas palavras que fica difícil para mim poder estar falando, mas eu acho que dá para entender bastante. Então eu peço a Deus que Deus abençoe vocês, que vocês possam crer em Cristo Jesus como sendo o único e suficiente Salvador. Tá bom? Amém.